ao Carnaval, e a gente anunciou aqui um dia antes do Carnaval, o presidente Lula acabou anunciando o nome de Gleisi Hoffmann, que é a atual presidente do Partido dos Trabalhadores, como a nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais. E o que é essa ministra, o que esse ministério faz? Esse ministério tem o objetivo de articular, negociar e passar informações do governo federal para o Congresso Nacional. Essa determinação de Gleisi, agora à frente desse ministério, dessa secretaria, que fica lá dentro do Palácio do Planalto, bem do ladinho do presidente Lula, não foi vista com bons olhos aí pelo Centrão. Vários parlamentares queriam que o governo Lula conversasse mais nesse momento com o Centrão, tivesse mais facilidade de conversa com o Centrão do que teve aí no governo no ano passado, no início do governo Lula, com o ministro Padilha. A gente lembra, Padilha, que estava à frente da SRI, teve muitas dificuldades de negociação, principalmente com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Inclusive, Arthur Lira acabou tendo que negociar com o Rui Costa, ou tendo que negociar com o próprio Lula, ou até mesmo com o ministro Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, porque não queria falar, não queria conversar com Alexandre Padilha. Então, o Centrão viu a indicação de Gleisi Hoffmann, agora a ministra Gleisi Hoffmann, como mais um percalço para as negociações com o governo do PT. O presidente Lula, como eu vinha dizendo a vocês, veio escolhendo, tanto no início do governo como agora com essa nova reforma ministerial, colocar seus aliados em pontos estratégicos. Isso para que ele possa ter força, poder e cabeça aí para tomar as suas decisões. E também, de acordo com os bastidores, a escolha de Gleisi seria para fortalecer as bases do PT em todos os estados do Brasil, fortalecendo um nome que seja de Lula ou que seja de outro petista, para se candidatar aí para as eleições presidenciais de 2026. Vamos conferir qual papel Gleisi Hoffmann vai cumprir melhor. O de articuladora aí entre Congresso e governo, ou de articuladora com as bases, prefeituras e estados para a candidatura de Lula, ou do seu preferido, do seu indicado para as eleições presidenciais de 2026. Fato é que, passado aí o Carnaval, e no meio desse Carnaval, Lula chegou a soltar uma informação, chegou a conversar, inclusive, com o deputado federal Guilherme Boulos, que é do PSOL, para que ele assumisse outra secretaria, que é a Secretaria-Geral da Presidência, também lá no Palácio do Planalto. Também outro anúncio que não foi visto com bons olhos, inclusive líderes do Centrão pularam, disseram que vão sair do governo, que nunca tiveram no governo, mas que agora vão tirar os seus nomes do governo. O presidente do Partido Progressista, do PP, o senador Ciro Nogueira, chegou a dizer à imprensa que cabe a ele agora uma decisão, se continua aí junto ao governo, nunca apoiou o governo, mas se continua aí junto ao governo ou se pula fora. Isso porque a gente tem o Ministério dos Esportes com o ministro Fufuca, também do PP, então cabe aí essa decisão ao senador Ciro Nogueira, presidente do PP. Então desagradou ao Centrão, como eu disse para vocês também, esse indicativo de possível nomeação, possível indicação de Guilherme Boulos para esse cargo. E ainda nesse momento de explicações aqui, de didática, o que faz esse cargo da Secretaria-Geral da Presidência? Seria articulação, negociação, conversas com organizações, com institutos e principalmente com sindicatos. Sindicatos onde o presidente Lula esteve à frente por muitos anos e também Guilherme Boulos esteve à frente e tem aí toda essa articulação até hoje. Então, por esse lado, seria a ideia do presidente Lula de indicá-lo. Claro, tudo isso que a gente está ouvindo é um burburinho, é uma fofoca, mas como eu falei para vocês aqui no boletim, todos os últimos burburinhos que a gente vem ouvindo acabaram se concretizando, como a queda da ministra da Saúde, Nízia Trindade, a indicação de Padilha para ficar no lugar dela no Ministério da Saúde, a indicação de Gleisi Hoffmann. Tudo isso a gente ouviu de bastidores há um bom tempo antes e acabaram se concretizando. Pois bem, falando sobre Nízia Trindade, sobre a queda dela no Ministério da Saúde, a queda da ministra Nízia, eu expliquei para vocês aqui, venho explicando,
que é muito porque o governo Lula quer agora uma vitrine, quer que o Ministério da Saúde seja uma grande vitrine para o governo Lula 3. Isso porque o presidente Lula sofreu aí uma pancada de 3 pesquisas de intenção de voto, 3 pesquisas que mostram a insatisfação do público brasileiro, dos eleitores brasileiros, para esse governo Lula 3. As 3 pesquisas seguidas mostraram o mesmo resultado, uma queda na aprovação do presidente Lula, e que deixou bastante preocupado os bastidores aí do governo, apesar deles dizerem que não, o presidente Lula sempre disse que nunca foi pautado por pesquisas eleitorais, ou pesquisas de satisfação, ou pesquisas de intenção, mas o fato é que isso acabou preocupando sim, preocupando inclusive o Sidônio, que é o novo ministro da Comunicação Social aí. Pimenta caiu, né? Para quem não se lembra, entrou o Sidônio, que está tentando trazer um Lula um pouco mais próximo da população. A ideia é que o presidente Lula participe mais avidamente de campanhas na televisão, que faça anúncios mais populares. E aí, nessa instância de anúncios mais populares, o presidente Lula veio criando alguns programas agora meio que de urgência. A ideia para o Ministério da Saúde era a criação de um programa aí que se chamava Programa Mais Especialistas, que a ministra Anísia Trindade acabou não dando continuidade. A ideia é que o brasileiro seja atendido no SUS, pelo SUS, já diretamente com um especialista, para evitar que fique pulando aí de médico em médico e evitar a demora do atendimento público de saúde. Esse programa ainda não teve um andamento devido, andamento que o presidente Lula gostaria. Mas então o presidente Lula acabou anunciando nos últimos dias o pé de meia, que é aquela poupança, aquele dinheiro que os estudantes da escola pública do Brasil, do ensino médio, vão poder poupar aí ao longo dos anos. A cada ano, no final do ano, esse estudante pode então sacar o seu dinheiro ou pode deixar guardado e no final ali do terceiro ano do ensino médio ele vai ter poupado cerca de R$ 9.000. Bom, além do pé de meia, o presidente Lula anunciou nessa semana, depois de muita pressão sobre a alta dos alimentos, inclusive a alta do ovo, medidas para baratear os alimentos. O presidente Lula tinha marcado uma reunião nesta quinta-feira com representantes da indústria, dos supermercados, do comércio, não participou. Vários outros ministros participaram, assim como o vice-presidente Geraldo Alckmin, e foi dada a ele, a Geraldo Alckmin, a responsabilidade de fazer o anúncio sobre o resultado dessa reunião. A ideia é que, neste momento, a importação de alguns produtos tenha a sua taxação reduzida, ou seja, os impostos reduzidos, para aumentar aquela balança comercial aqui dentro do Brasil, ou seja, para que os produtos brasileiros baixem de preço. Então, produtos internacionais vão entrar com preço mais baixo, produtos brasileiros vão ter que acabar baixando o preço para competir com esses produtos que vêm de fora. Medida que desagradou o comércio, desagradou o agronegócio brasileiro. O argumento deles é que essa não é a melhor medida e que a longo prazo isso não vai funcionar no Brasil, que existem outras medidas, várias organizações, várias confederações apresentaram outras propostas, outras medidas para baratear os alimentos e outros produtos no Brasil, o que ainda não foi ouvido, o que não foi acatado pelo presidente Lula. Olha, como eu disse a vocês, coube a Geraldo Alckmin fazer esse anúncio, muito breve, inclusive, assim como o Geraldo Alckmin sempre é. E isso tem um motivo. Lula não participou da reunião e não participou do anúncio porque existe aí uma ideia dos bastidores de que ele não deve aparecer nesse momento falando sobre isso. Depois da queda da aprovação dele, dos números mais baixos, a ideia é que Lula só apareça na mídia para falar de alimentos, de queda de alimentos, quando de fato os alimentos estiverem mais baratos. Então, a gente só vai ver a cara de Lula falando sobre isso quando as medidas implementadas fizerem efeito de fato. Bom, saindo um pouquinho de Lula, saindo de governo federal, a gente atravessa a rua e a gente vai para a Câmara dos Deputados.